Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. E hoje eu tô aqui com esse pessoal super incrível. Oi, pessoal! Olá, galera! Pra gente poder falar sobre a lição dessa semana, que vai falar sobre poder, perseverança e propósito. E aí, Felipe, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, pessoal, essa lição tá sensacional. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns fariseus que ficaram com inveja dos discípulos. Opa aí. Esses fariseus ficaram com inveja porque a mensagem do evangelho estava sendo pregada. Então, eles ficaram, poxa, agora estão levando todo mundo pro cristianismo, tá levando todo mundo para Jesus. Jesus morreu, mas mesmo assim Jesus parece que ainda está vivo. E esses fariseus eles ficaram com inveja. Pedro e João já estavam na prisão, preso. Só que o anjo haviam libertado eles e haviam trazido a mensagem de que eles deveriam prosseguir na missão do evangelho. Então, basicamente, esse é o nosso contexto de fariseus invejosos. Mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo é que nós devemos perseverar mesmo em meio às dificuldades. Mesmo que a situação não esteja fácil, a gente pode aprender lições com as nossos obstáculos no nosso dia a dia. E quando nós falamos do evangelho, existem vários obstáculos hoje em dia, né? Quem é missionário, quem faz missão, sabe que ser missionário envolve obstáculos de todos os tipos. Seja um obstáculo cultural, seja um obstáculo financeiro. Mas a gente pode glorificar o nome do Senhor Jesus, mesmo em meio a esses obstáculos. Logo após do derramamento do Espírito Santo, né? Os apóstolos, aqui diz no dia de domingo, que os apóstolos passaram por uma revolução espiritual. Ou seja, quando Jesus estava na terra, né, que ainda era discípulos, não eram apóstolos, eles estavam brigando ali igual Pedro, Pedro não, Tiago e João, gente, foi mal. Estavam ali falando pra ser, não, eu vou ser à direita de Jesus, não, eu que vou ser, aquela briguinha tosca deles. Então, acabou. Eles não queriam mais saber daquilo, a única missão que eles tinham era pregar o evangelho e adiantar a volta de Jesus. Era só isso que eles queriam. Enquanto eu tava lendo essa lição, eu também me peguei pensando, principalmente relacionada à questão de perseguição. Eu sempre, desde pequenininho, estudei em um colégio adventista. Mas a maioria das pessoas do meu colégio não são adventistas. Então, muitas vezes, quando eu não tinha minha fé totalmente firmada, às vezes eu me privava de falar, às vezes eu me privava de orar, de ter alguma coisa lá na frente, na capela, me chamarem. Às vezes eu dizia, não quero não. Às vezes por medo do que as pessoas iam falar, ou por vergonha. E é muito importante quando eu tive entendimento do que o nome que eu carregava, quem eu carregava comigo, era maior do que eu, maior do que as pessoas que também estavam falando. E que isso podia servir como testemunho, às vezes, para eu falar depois, para mim e para as outras pessoas, mudou totalmente a minha visão. Então, em meio às dificuldades que eu estava passando, eu pude entender a necessidade que a gente tem de estar perto de Deus e de confiar nele, de que mesmo em meio às dificuldades, o nome que a gente carrega é maior do que o nosso medo e os nossos desafios. Uma coisa que eu acho interessante também é o que está escrito em Mateus 5,11, que confirma o que Duda falou. Diz assim, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Felizes são aqueles que são zombados. O que é que Jesus está querendo nos dizer? Que ele já estava avisando para os discípulos que eles seriam zombados lá na frente, né? Que as pessoas não iam acreditar neles. E muitas vezes nós somos zombados, nós ficamos pensando, se eu fizer isso, se eu falar de Jesus para alguém, o que é que as pessoas vão achar de mim? Se eu falar de Jesus para os meus amigos, o que é que eles vão falar de mim? Será que eles vão zombar? Será que eu vou perdê-los? Será que eu não vou ter mais amigos? Vou ser uma pessoa solitária? Mas do que adianta a gente ter muitos amigos se Jesus não estiver no centro da nossa vida? Então, felizes são os que são zombados e perseguidos por causa da minha causa. Jesus está querendo dizer assim, apesar de você ser zombado, apesar de tudo, continue seguindo a Jesus, sabe? Continue me seguindo, continue confiando em mim, porque no final nós sabemos que vai existir uma recompensa. No final nós vamos estar com Jesus e isso vai valer acima de tudo. Isso que as meninas falaram é muito pertinente, porque quando a gente carrega o nome de Cristo, quando a gente carrega esse título que a gente tem, é muito importante a gente se posicionar. Às vezes a gente acha que as coisas que a gente fala, o posicionamento que a gente tem com relação às coisas não é tão importante. Mas é assim, sabe? Tipo, às vezes as coisas que a gente fala tem impacto, tem muito mais impacto nas pessoas do que a gente acha que tem, sabe?
Então é muito importante a gente tomar um posicionamento, mostrar a quem a gente serve e no que a gente acredita. Puxando o que Duda e Melissa falaram, né, sobre as dificuldades e tal, os discípulos também passaram por isso, né? Tanto que foram perseguidos, tratando essa lição, foram também mortos, todos, tirando João, né, o discípulo amado lá, deixou quieto ele. E as mortes não foram igual, tipo, aconteceu um acidentezinho, morreu. Não, foram mortes pesadas, né? Imagina aí, você tá lá andando, ser preso, aí você foi preso, julgado, beleza, você vai ser crucificado. Pedro, né? Pedro. Não quero ser crucificado igual o Mehmet. Eu não tenho esse direito. Foi logo crucificado de cabeça para baixo. Imagina aí, você ser crucificado de cabeça para baixo. Sofrendo com as dores das mãos, nos pés e ainda de cabeça para baixo com sangue escorrendo para a cabeça. Eu não me consigo imaginar numa situação dessa. Também, não lembro o discípulo, mas se eu não me engano, teve um que morreu com a flechada. E João, né? João também passou por dor, não morreu para fazer o livro do Apocalipse, né? Mas querendo ou não, ele sofreu. Então, foi jogado num caldeirão quente, todo queimado, né? Porque, né? Não tenho nem o que dizer. Então, pessoal, essa frase, né, que você trouxe nesse pensamento me lembrou algo que está escrito aqui na lição que diz assim: os discípulos tiveram que enfrentar muitas dificuldades, mas avançaram corajosamente e fizeram diferença porque sabiam que Deus estava com eles. Então, o que é que a gente consegue entender? É que mesmo com as dificuldades que nós sofremos, mesmo com as dificuldades que os discípulos sofreram, eles permaneceram firmes no Senhor, porque eles tinham dentro de si de que Deus estava com ele. E assim como Deus estava com os discípulos no passado, Deus também está com você, adolescente, que está tentando fazer a missão, de que quer glorificar o nome do Senhor, independentemente das dificuldades. E é isso que nós, jovens cristãos, devemos ter em nossa mente. Não importa a dificuldade que nós estejamos sofrendo, não importa a vergonha, não importa as dificuldades financeiras, eu tenho que ter dentro de mim de que Deus está me fortalecendo. Eu sei que muitas vezes viver na dificuldade é algo difícil, porque a gente não está acostumado, porque o que a gente clama a Deus é que a nossa vida venha a ser tranquila, é que nós estejamos em paz, e sem nenhuma dificuldade, a gente clama, Senhor, a gente clama, Senhor, me livre de doença, me livre de problemas financeiros, me livre de problemas em relacionamento. Mas o que eu tenho que entender é que através das dificuldades que Deus vai nos lapidando, é através das nossas dificuldades que nós sofremos, que nós passamos durante a nossa jornada, que nós chamamos de vida, é que Deus ele vai cultivando habilidades que nós podemos usar para glorificar o seu nome. Na Bíblia, eu vejo também, sempre que eu falo sobre esse aspecto de perseguição, de pregar sobre Jesus, eu penso muito em Timóteo, nas cartas de Paulo a Timóteo, e eu sempre leio e eu também indico para você, adolescente, jovem, adulto, enfim, mas principalmente aos jovens e aos adolescentes que leiam Timóteo, porque Paulo, ele incentiva Timóteo e também nos incentiva a viver uma fé verdadeira, que mesmo em meio à perseguição permanece firme, mesmo em meio às dificuldades, o nosso propósito é maior. Então, sempre que eu leio Timóteo, eu fico impressionada, porque ele também fala que mesmo sendo jovem, mesmo com pouca idade, a gente não tem que se importar com isso, porque Jesus ele nos capacita. Então, às vezes Jesus usa uma criança mesmo para pregar sobre o amor de Deus. Às vezes a gente vê a pureza das crianças, e a gente consegue ver Jesus nas crianças também. Então, independentemente da pouca idade que a gente tem, a gente aqui também temos pouca idade, vamos dizer assim. E a gente está falando sobre Jesus aqui para vocês. Então, é muito bom que a gente leve essas pessoas que estão na Bíblia como exemplo também para as nossas vidas. Uma coisa que eu achei interessante é o que está escrito no livro Os Embaixadores. Se você quiser pegar a sua lição, abre aí no dia de quinta-feira, no dia de hoje, que diz assim: aqueles a quem o Senhor havia confiado a verdade haviam se revelado infiéis. Deus então escolheu os outros para fazer sua obra. Os líderes infiéis sequer admitiram a possibilidade de que eles mesmos não entendiam corretamente a palavra, nem que haviam interpretado mal as escrituras. Eles disseram: alguns desses mestres são apenas pescadores. Que direitos têm de apresentar ideias contrárias às doutrinas que ensinamos ao povo? Nós sabemos
que Deus ele deu uma missão pro povo de Israel quando chegou ali na terra de Canaã, que era pregar o evangelho às outras tribos, né, às outras nações, para que elas conhecessem realmente quem era o verdadeiro Deus. Só que eles não fizeram isso. Nós conseguimos ver que eles ficaram muito tempo envoltos na idolatria e quando eles se libertaram totalmente na idolatria, eles pensaram que só as leis salvavam e por isso não deveriam se misturar com nenhuma outra nação, sabe? E aí eles começaram a ficar envoltos naquilo e achar que só a lei salvava, e eles deveriam ficar nisso. Que eles não conseguiram entender realmente qual era o significado da lei. É por isso que Jesus ele vem para mostrar para os judeus, para mostrar para os fariseus, para os saduceus, qual era o verdadeiro significado da lei. E quando ele sobe aos céus, ele deixa os seus discípulos para fazer essa mesma coisa. E quando os discípulos vão falar com eles tentam diminuir os discípulos, falando assim, não era esse daqui que era pescador, não era esse que não sabia nem falar direito, eu fui pra escola dos rabinos, eu fui pra escola dos profetas, quem é você pra me ensinar? Eles usam orgulho, eles usam hipocrisia, porque eles sabiam que algo estava errado, sabe? Mas eles não estavam prontos pra admitir. E aí eu coloco isso na nossa vida. Às vezes nós temos tanto tempo de igreja, nós conhecemos a igreja tão bem, que quando alguém vem falar algo pra nós que é diferente do que nós acreditamos, nós não damos nem a oportunidade, sabe? De ler a Bíblia, de estudar pra ver se realmente aquilo que a pessoa tá falando é verdade ou não. Nós falamos, mas eu tenho mais tempo de igreja. Quem é você pra falar de mim? Quem é você pra falar disso? E aí nós acabamos nos tornando os fariseus que tanto julgamos na Bíblia. E isso de pregar o evangelho, que nem Duda falou, é um dever que é dado a todos nós, né? E como você falou, mesmo com pouca idade, mesmo com muitas dificuldades, todos nós temos alguma dificuldade. Ninguém chegou no Maná, com certeza, assim, com a maior desenvoltura, ou sabendo falar 100%. Às vezes até a vergonha impede um pouco da gente falar. Mas a gente tá aqui todo mundo unido por um propósito, que é falar do amor de Cristo, apressar a volta dele. Então a gente realmente se deixar ser usado por ele e fazer o nosso melhor para que a vontade dele seja e o evangelho seja pregado a todas as pessoas. Na lição, ela vai trazer um pensamento de que os verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, elas sentem orgulho de ser chamadas de cristão. Por que eu digo isso, né? Porque lá na época dos apóstolos, ser chamado de cristão, na visão dos fariseus, era algo ruim. Era algo que eles, como se fosse uma seita. Aquelas pessoas à margem da sociedade que estavam fazendo mal para o Israel. Só que os discípulos, eles entendiam que ser chamado de cristão era uma honra. Eu estou sofrendo por Cristo. Eu estou sofrendo pelo meu Salvador. Eu estou sofrendo pelo aquele que morreu na cruz, que também sofreu. Então, ser chamado de cristão, de que eu sou um verdadeiro seguidor de Cristo Jesus, é uma bênção para mim. Então, hoje você que está aí sentado no seu sofá, na sua cama, independentemente, você tem a honra de ser chamado de cristão. Ser cristão é a maior bênção que Deus nos concedeu, de levar o legado de Cristo Jesus por todas as nações. A nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, a gente tem que levar o legado de ser cristão e ter o orgulho de falar, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Eu acredito também, justamente por essa perseguição que nós cristãos muitas vezes sofremos, e nós sofremos mesmo. A gente tem que buscar, assim como a palavra de Deus, ser exemplo em tudo que a gente faz. Então é muito importante que a gente, nos mínimos detalhes da nossa vida, nas nossas falas, em tudo que a gente faz, e essa temporada vai falar bastante sobre isso, a gente buscar ser exemplo, a gente buscar realmente refletir a Cristo, para que até as pessoas que estão nos perseguindo, até as pessoas que estão tentando achar algo contra nós, assim como fizeram como Jesus, claro que nós não somos perfeitos, por isso que eu tô falando aqui, pra gente sempre buscar e sempre estar pedindo a Deus pra gente realmente refletir Ele em todas as nossas ações, porque às vezes as pessoas que estão nos perseguindo acabam se convertendo e acabam mudando o pensamento errado e o pensamento julgador, vamos dizer assim, que as pessoas têm quando vem o amor de Cristo em nós. E que não eu acredito que as pessoas não encontrem perfeição em nós, mas as pessoas encontram Jesus, que é a perfeição. Então é muito importante que a gente tenha muito cuidado com a nossa conduta, pelo nome que nós carregamos. Pessoal, já tá chegando ao fim o nosso episódio. Infelizmente, mas... Gente, porque tá todo mundo rindo, hein? Cadê? Gente, todo mundo começou a rir, vamos todo mundo chorar.
Nossa! Pessoal, mas semana que vem tem mais. Então que você possa compreender de que ser cristão é o maior privilégio que o céu pode te dar. Ser cristão é carregar o legado de Cristo, é ter o privilégio de pregar esse evangelho que tem o poder de salvar a sua vida. Eu queria convidar Lucas para lá pra gente. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por mais um ensino da lição de hoje, né? Que o Senhor possa estar nos capacitando a ensinar mais os outros. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até o final conosco e até o próximo episódio. Beijo. Tchau!